Todo Boa mundo tarde, foi no pessoal. congresso? Ninguém foi no congresso aqui? Quem não Pô, foi? todo mundo foi. Olha, eu vou falar agora assim. Quem não foi, se rasga inteiro. É, inteirinho. Vocês viram que tá tocando? É, Muito bom, né? é tudo. Quem já teve um passado no convento, um passado recente ou remoto. Bom, não vim trazer a paz, mas a divisão. Tá bom? Tá. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra e nora. E, e o homem terá por inimigos de sua própria casa. Obrigada. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Eu vou comentar um pouquinho desse, não vou fazer oração direto não, porque eu vi que vocês ficaram muito tranquilos com essa passagem. Bom, é difícil pensar, né, que Jesus possa ter falado esse tipo de coisa quando ele pregava o amor. E aí, de repente, ele fala que veio trazer a espada, né, que veio dividir uns dos outros. E o que quer dizer isso? Tem muitas formas de se entender. A que eu gosto mais, porque eles vão explicando isso com uma beleza profunda, é que se vocês pensarem, quantos de nós tem a família inteira pensando como vocês? Vamos colocar espírita, né? Somos espíritas. Quantos de nós tem a concordância daqueles que andam conosco? Pai, mãe, irmão, filhos. Quantas discussões se fazem porque a gente precisa estar aqui trabalhando, estudando, e às vezes eles querem que a gente esteja lá cuidando deles. Então a gente precisa entender o que Jesus quer dizer com isso, porque se a gente ficar só num lugar, a gente vai estar alimentando o egoísmo humano. Porque se estamos aqui para amar e aprender a amar, não é amar unicamente a um, a dois ou somente a nossa família, porque isso é beneficência exclusiva. Mas é amar a todos, e entendendo que todos nós somos irmãos e precisamos nos ajudar uns aos outros. Então a gente vem para cá para estudar, para aprender, para alimentar a nossa alma, para que ela possa vivenciar depois o que a gente aprendeu. Para que a gente possa ouvir tantas vezes quanto necessários para poder levar de volta para o nosso lar, aí sim, o que a gente aprendeu. A divisão não se faz com a espada para todo mundo se degladiar, mas para que a gente comece a dizer que aquilo que a gente acredita vai continuar no nosso coração, independente dos outros dizerem e quererem que não seja assim. Porque Jesus não foi hipócrita e lutou contra a hipocrisia o tempo todo. Em nenhum momento ele concordou para ser bonzinho e para agradar ninguém. Ele foi passando com a serenidade dele, com a tranquilidade de quem sabia o que queria, e falando o que todos precisavam ouvir, doesse a quem doesse. Então, esta divisão, às vezes, se faz no campo psicológico também, pela situação que a gente traz dentro de necessidade de buscar nossa individuação.
A nossa individualidade diz que nós temos que ser quem nós somos, não o que os outros dizem quem nós temos que ser. Porque até hoje todos nos ditam regras, né? Mas aqui a gente aprende que a gente tem que entender quem nós somos para estar de acordo com a nossa verdade. E essa é a divisão. Jesus vem desmascarando tudo isso e buscando em cada um de nós aquilo que somos realmente, para que a gente possa não repetir padrões de comportamento, para que a gente possa aí sim entender o que a gente realmente quer de nós e vibrando em direção a esse planeta. Que a gente tenha coragem de nos assumir e que a gente possa perdoar a quem não entende isso, mas não concordar. Senhor, obrigado, mestre amigo, mestre divino que nos guia, que tanto tem nos ensinado e despertado nossas consciências e nossos corações. A ti pedimos que esteja conosco, iluminando nossos pensamentos e todo esse estudo que foi preparado, para que possamos entender mais um grande ensinamento teu. Senhor, agradecemos por esta casa, por tudo que tem nos trazido através dela. Agradecemos por essa mãe amorosa que colocastes em nossa vida, que cuida de cada um de nós, em seus braços, com tanta doçura e tanta dureza quanto necessário. Obrigado aos nossos irmãos maiores, que possamos mais uma vez estar numa tarde agradável, aprendendo para evoluir. Graças a Deus. Hoje a aula é tão boa que eu vou sentar com vocês e vou só assistir. É ruim, hein? Quando eu li o que a Jane fez, eu É fiquei... ruim. Vamos falar de um tema hoje muito bom, mas muito desafiador. Eu diria para vocês que seguramente é o mais desafiador. Vamos falar, pessoal, hoje de perdão. E auto-perdão. E auto-perdão. É um tema delicioso da gente estudar, da gente falar, mas, com certeza, bastante desafiador para nós. Por isso é que eu acho legal, instigante, eu gostei. Quando a gente fala de perdão, a primeira imagem e de auto-perdão é essa, é a de libertação. Então, gosto dessa imagem do passarinho que se sente, de repente, e graças a Deus, livre. Nós usamos Cura e Autocura, do Andrei Moreira, usamos Culpa e Consciência, da Joana, e usamos... Sim. Momentos de saúde e de... E desculpe, Culpa e Consciência é o capítulo. Usamos Momentos de Saúde e de Consciência e usamos o livro do Rossandro Klinge. O capítulo 10 é do Cura e Autocura. O capítulo 6 é do Momentos de Saúde e de Consciência. E o auto-perdão não teve um capítulo. A gente foi saltando algumas coisas que o Rossandro fala no livro e nas palestras que ele faz. Quem já teve oportunidade, Rossandro já esteve aqui 2 vezes aqui no Seja, se não estou enganada. Teve para uma palestra e teve para um encontro. E esteve agora no nosso congresso. Podia morar aqui, Rossandro... Né? Podia ser professor aqui do Seja. Oi? Né? É de Joana. Culpa e Consciência é o capítulo. O livro é Momentos de Saúde e de Consciência. Esse é o livro. Tá? Vamos? Pode passar? Não há coração que não esteja
ou já não tem estado magoado nessa vida. A grande maioria diz que não tem mágoas, mas, na verdade, as tem sim, e muitas, mas não faz contato com elas. Deixam-nas guardadas, cultivadas, como plantas que vão se enraizando e crescendo, até que dão frutos, sementes e reproduzem outras iguais. Então, nós estamos começando a falar de perdão, e quando a gente fala de perdão, a gente está falando de mágoa. Daquelas que todos nós já sentimos, ou ainda sentimos. E o que está dizendo o texto do Andrei Moreira é que mesmo quando a gente diz que não tem mágoa, muitas vezes a gente está colocando a mágoa embaixo do tapete. E quando a gente não trabalha essa questão da mágoa, o que acontece? Em algum momento, ela vai explodir. E vai fazer com que a gente se comporte de uma maneira que traga dor para nós e dor para o próximo também. Então, quando a gente começa a falar de perdão, a gente forçosamente vai falar das nossas mágoas. Ah, é? Porque quando a gente desce, a gente perde, a gente sai do lugar? É porque ela diz que corta no vídeo, porque a câmera tem que ficar mais para baixo para pegar a gente. Ainda mais eu que tenho 1,5 m. Aí a gente fica longe. Como eu tenho 1,5 m, não vai rolar. Não, aí você fica bem abaixo, aí ela não consegue a dimensão. Claro, não consegue pegar o meu rosto, só a minha assim, voz. Já, é assim, melhorou? Jura? Então tá bom, vamos de palco. Não raro, observamos grandes mágoas por trás de muitos adoecimentos físicos. Nós estamos falando de autocura. Então, quando a gente pensa nos nossos adoecimentos e a gente ainda não trabalhou a raiz desses adoecimentos, se a gente trabalhar por trás desse adoecimento, muitas vezes nós vamos encontrar as mágoas. Existe hoje um campo de pesquisa e de estudo que se chama, olha o tamanho da psiconeuroimunoendocrinologia. Se alguém conhece um palavrão maior, eu ainda não tinha visto um nome tão grande, psiconeuroimunoendocrinologia. É um estudo que está pesquisando, que fala dessa interação dos sistemas existentes no organismo. Tudo está completamente integrado. Então, se antes a gente já falava dessa integração, muitas vezes em bases espirituais ou até espiritualistas, hoje a ciência está tratando dessa integração, está tratando dessa interação que existe entre tudo o que tem no nosso corpo. De que forma uma célula consegue interferir na outra célula e trazer esse adoecimento. No cérebro, substâncias específicas ligadas às emoções são derramadas na corrente sanguínea e agem em todo o organismo, gerando reações compatíveis com as emoções originais que afetam a fisiologia orgânica, podendo equilibrá-la ou desequilibrá-la conforme sua natureza e intensidade. Esse texto está me fazendo lembrar a palestra do professor André Ramos, no Congresso, que falou de física quântica. Particularmente quando ele aborda a questão da onda e da partícula. Quando ele diz que as nossas emoções, isso que nós temos, quer dizer, fala dependendo daquilo que a gente sente, vai afetar a nossa fisiologia orgânica em maior ou menor intensidade, dependendo da natureza desta emoção ou desse sentimento. E o que foi que o professor André Ramos falou?
Quando eu tenho um pensamento, seja para um lado ou para o outro, eu emito ao mesmo tempo, quer dizer, é pensamento e emoção, uma coisa muito rápida que acontece. E quando este pensamento ou essa emoção está dirigido a alguém que não sou eu, ou até a mim mesmo, o que acontece quando é dirigido a alguém que não sou eu? Quando eu emito um pensamento, eu estou automaticamente emitindo ondas que chegam até o outro. Vai chegar de acordo com a emoção que eu estiver sentindo. Só que as ondas vão para o outro e as partículas ficam comigo. Então, hoje, a física quântica, ela está trazendo um conteúdo, uma informação que associa ciência da saúde, que ele também é um pesquisador, na verdade, de física quântica em saúde, e as coisas todas que a gente já vem estudando e que André Luiz trouxe para a gente, desde a metade do século passado. Então, tudo o que a gente sente tem a ver com com a consequência no nosso corpo. Olha como isso pode ser interessante e a gente começar a entender que não existe adoecimento gratuito. E que muitas vezes os nossos adoecimentos, eles não são frutos de existências passadas. Tá aí a psicossomática para mostrar para a gente que é exatamente isso, né? E essa somatização, ela passa de existência a existência. Então, a falta de perdão, ela é carregada com a gente. Pós-túmulo, desencarnados, e depois, ao reencarnar, ainda continua com a gente, né? Então, a psicossomática, ela vai mostrando todo esse processo que a gente precisa se curar, trabalhar dentro da gente, porque vai somatizando no corpo perispiritual, e pode ser até que nesta existência até a gente não tenha a doença, mas a gente pode apresentar a doença logo ao renascer. Por isso, tantas crianças com problema. Vocês já viram crianças com problemas de adultos? Que os médicos não conseguem identificar o porquê? O porquê que uma criança... Outro dia quem falou, não sei nem quem falou, sobre criança nascer com cirrose. Ninguém entende isso. Os médicos ficam tentando dar explicações e não conseguem chegar num ponto comum. Né? Também. Então, as crianças, elas vêm apresentando coisas que você olha e fala, meu Deus, tão pequenininho, né? E está ali. E vejam que para a gente mudar essa circunstância, a gente precisa transformar internamente, mudar o olhar sobre o entendimento das coisas. Porque senão eu passo de existência em existência, num processo de ideias cristalizadas, que se chama, a gente chama de monoideísmo, e que eu não saio daquela cristalização. E aquela ideia, se eu não faço a minha parte para transformar isso, eu vou existência a existência cristalizando mais. E vai aparecer em algum lugar. Quando você falou de doença autoimune, lembrei de uma criança que vem aqui, ela pediu para aumentar um pouquinho. Aumentar aqui um pouquinho. O microfone de D está baixo, E é uma criança que frequenta o tratamento espiritual e ela tem uma doença de pele muito grave. E ela tem todos os anticorpos funcionando numa aceleração muito forte. Então, assim, qualquer coisa, o corpo entra em reação automática e ela tem uma diferença assim, se a gente tem 50 de proteção, ela tem 500, sabe? E aí a pele se fere inteira. E ela, com 6 aninhos de idade, ela segurava na mão assim, da mãe, assim, nos bracinhos da mãe e falava assim, eu não aguento de tanta culpa, tira essa culpa de mim. Ela mal sabia o que era culpa, mas o sentimento que ela conseguia expressar. De onde vem tanta culpa uma criança de 6 anos que não foi educada nesta existência com o pensamento de pecado? Porque não foi.
porque ela nasceu doente, então foi toda coberta de cuidados, né? E não de culpas. Então, da onde vem isso? Da onde vem essa culpa, essa falta de perdão por si mesma, ou por ter ferido o outro, ou por não ter perdoado o outro? Então é para a gente pensar o que a gente carrega e por que ela falou sobre a imagem que ela mais gosta, é aquela do passarinho voltando, da libertação. Shakespeare já dizia que não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão vendo aquele velho Chico? Não. Não? Não. Sim? Tá. Pegue um personagem dali, aqueles que vocês... Vamos pegar o novo coronel? O novo coronel, não sei o nome dele. Mas o que é novo, né? O marido da... Aquilo ali. O que vocês querem que aconteça com ele? Vocês querem que ele se dê bem, que ele viva feliz, tranquilo? Na Você boa. quer que ele se desperte? Você está falando isso aqui ou você fala isso quando você vê a cena da novela? Que desencarne? Porque desencarne é uma coisa... Você já pensou ele desencarnar com aquele pensamento? Que obsessor bacana ele vai dar? Vocês entenderam qual é o nosso sentimento quando a gente vê qualquer coisa parecida? E olha que, assim, não é nem na nossa família, não é nem com a gente direto que ele está fazendo, hein? Na verdade, não é com ninguém. É uma obra de ficção. É um ator, né? E aí a gente fica desejando que o cara morra a novela inteira. Não, ele tem que pagar por tudo que ele está fazendo. Tem que acontecer uma coisa bem ruim para ele entender na pele o que ele está fazendo com os... É assim? É, não é? Vamos falar que é, gente. Vocês acham isso mesmo? A gente fica lá torcendo, não é? Né? Ela ainda pensou assim, eu quero que ele desperte. Nossa. Mas olha só, sabe por que ela quer que ele desperte? Ela nem vê a novela. Porque, na verdade, o que acontece é isso, não é, pessoal? Nós somos muito estranhos. Mas nós somos umas figuras bem esquisitas. Porque quando surge uma pessoa, e isso me faz lembrar daquela frase da Madre Teresa, que ela dizia que as pessoas boas merecem o nosso amor, as ruins precisam dele. Então, por que eu falei que esse era o tema desafiador no início? Porque perdão é um tema bastante desafiador. E é isso que a Denise está chamando a atenção. A criatura não tem nada a ver com a gente. E quando a gente vê o que ele faz, a gente deixa brotar em nós os nossos desejos de vingança. Pois é, mas aí é como a gente nutre sentimentos em relação a personagens que nem existem na nossa vida real. E a gente vê que Deus permite não, a gente é assim mesmo. Era aí que a gente queria chegar. Olha só, olha, o pessoal vai brigar com a gente, não pode falar assim. Olha só, Verônica. Adoro a Malévola. Verônica e Tereza, a gente não pode falar ao mesmo tempo, porque eu tenho que reproduzir o que vocês estão falando, por conta dos nossos amigos da internet. Então, olha só, uma companheira falou assim, se a gente sente isso em relação a um personagem de novela, imagina que a gente não seria capaz de sentir se isso efetivamente estivesse acontecendo com a gente, na nossa história. Foi bom você ter falado isso nos presídios. Mas vamos reproduzir então, o que ela comentou, né, Dê? Ela falou assim,
Quando termina a oração, a gente tem o costume, na palestra, no final da palestra, na oração, a gente pedir por algumas questões que são muito importantes, né? Os irmãos que no momento estão nas ruas, que são os que mais precisam de auxílio, nos doentes que estão nos hospitais, que muitas vezes eles estão até esquecidos nos hospitais, sofrendo, né? Porque a dor do corpo às vezes dilacera a alma. E se pede pelos que estão nos presídios. Pedir pelos criminosos. Quem são os criminosos? Não fomos nós no passado? Vocês já imaginaram a dor de um ser que cometeu um crime nesta vida, pela ignorância de saber quem é, porque não tem o conhecimento que a gente tem? E o inferno, que é uma cadeia? Vocês já se imaginaram dentro de uma prisão onde tem mais de 20 homens criminosos, sem dó nem piedade, onde mal tem um banheiro, 24 horas por dia, com alimento azedo, sem família, sem amor, sem nada para fazer? Você já pensou que são dessas almas? E já imaginaram que às vezes a gente fica pensando que os presídios eles estão recheados das pessoas mais cruéis. Às vezes são pessoas que cometeram crimes passionais, um único. Exatamente. E vão entrar em contato com tudo que o presídio oferece. Eu vi hoje uma notícia, não vou falar quem é, mas assim, uma notícia de um famoso que foi preso no hospital aí, e a notícia era crueldade total, prender a pessoa no hospital. Mas porque a pessoa era... E se fosse um assassino, um estrupador, um ladrão? Isso ia dar notícia? Mas quem sabe o que essa pessoa fez, escondido debaixo de toda a pompa e circunstância que carrega? Porque às vezes um mau ato de um político mata muitos, não é verdade? E a gente não está sempre perdoando. Sabe por que a gente perdoa? Tantos roubam, é mais um. Mas estão vestidos sobre uma capa de uma pompa e circunstância. Muitos nos presídios só roubaram pão. E independente do que fizeram, porque aqui a gente está aprendendo a não julgar. Porque para perdoar a gente tem que tirar o julgamento do ser, porque foi o que Jesus nos mostrou, a mulher apedrejada, a mulher que pecou. Se vocês pensarem em Maria de Magdala, da qual ele tira os demônios, né? Da qual ele perdoa, da qual ele passa o ensinamento, e quem se tornou Maria de Magdala foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Olha só, pessoal, o que é difícil, muito trabalhoso nessa história? É a gente realmente ter misericórdia, que é colocar, né, o coração na miséria do outro. Porque quem chega a cometer qualquer ato, e isso pode ser qualquer um de nós, que traga dano ao próximo, merece a nossa misericórdia. Está se comprometendo com o universo e com ele mesmo. É que isso ainda é muito trabalhoso para nós entender. Porque alguém que está nesta condição de ofender o próximo da pior maneira, está vivendo em estado de miséria. E às vezes a gente tem muito trabalho para compreender isso. E aceitar que seja assim. E mais, desculpe, e aceitar que nós somos também assim. Só não vivemos as mesmas circunstâncias. Será que em circunstâncias semelhantes que nessa existência fomos poupados, o que nós faríamos?
É interessante que Jesus não condenava o pecador, mas o pecado sim. Exatamente. A gente tem que nos olhar passíveis de erro. E tem uma coisa que o Rossandro falou no final da palestra dele no seminário, que quando ele fala da gente se perdoar, porque antes mesmo da gente fazer o processo de pensar em se perdoar, Deus já nos perdoou há muito tempo. O nosso Pai já nos perdoou. Então, o perdão é essa misericórdia que ela falou, mas trabalhado na forma de compaixão pelo outro, de entendimento de seres que estão num processo evolutivo e que vão errar e vão perceber os erros através do sofrimento e vão se culpar e aquilo tudo vai sendo trabalhado e muitos passam muito tempo nesse processo. E olha só, pessoal, imagina uma situação. Nós somos conduzidos por muitos mentores. Mentores de várias escalas evolutivas. E muitas vezes esses mentores podem estar ligados a nós porque nós estamos associados a um ente querido deles. Aí imagina, esses mentores, como estariam se sentindo em relação a nós quando nós maltratamos essas pessoas? Porque nós fazemos essas coisas. Nós não estamos livres disso. E eles estão assistindo o que nós ainda somos capazes de fazer. E essa é a diferença daqueles que sobem no patamar da consciência da evolução. É poderem entender que eles já viveram esses processos quando eram tão infantis e imaturos como nós. E é engraçado que eles não são coniventes. E se você pegar os livros espíritas, eles dizem mesmo. Se faz isso, acontece isso, acontece isso. Né? Isso aqui traz um prejuízo para isso, para isso. Isso não poderia acontecer, vocês precisam prestar atenção. Né? Então, assim, vem alertando a gente o tempo todo. E aí, às vezes, eu vou conversar com alguém que errou, e aí chega para mim e diz assim, olha o que está escrito nesse livro. Aqui está dizendo que isso é inconcebível, e olha que eu errei e fiz isso 3 vezes já. E aí você olha e diz assim, você queria que eles dissessem o que no livro? Que, se fizer está tudo bem? Eles não vão fazer isso. Porque eles alertam para que a gente possa perceber que não é para fazer. Que ali tem um dano que vai voltar para a gente, reverberar numa situação ruim. Mas não quer dizer que aquela pessoa que fez vai ser condenada. Isso é muito importante. E uma das perguntas que a gente faz, muitas vezes, nesses momentos de transição que nós estamos vivendo, é por que a gente precisa ver e conviver com tanto mal? É porque se a gente não chegar a esse extremo, não teremos necessidade do bem. A necessidade do bem em nós nasce por não suportarmos mais o mal. Você quer ver como é que vocês perdoariam? Rapidinho. Vamos imaginar que agora vocês foram todos convocados para trabalhar num determinado trabalho da casa. Mesa mediúnica. Todos vocês agora são trabalhadores da mesa mediúnica. Mesa mediúnica. Mesa mediúnica, aonde são recolhidos, auxiliados, socorridos, todos os espíritos que insistem em obsediar, né? Em destruir, em causar mal. Às vezes um mal inenarrável. Ali eles são levados, acolhidos e doutrinados, orientados diante do amor do Cristo. Vocês são trabalhadores desta mesa. O que vocês diriam para esses espíritos? Vocês apontariam o dedo e diriam, por que você fez isso? Você é uma pessoa ruim, você não pode fazer isso. Você acabou com a vida dessas pessoas. Isso vocês acham que ia funcionar? O que vocês acham que vocês fariam?
Uma nova chance. Exatamente. O Pai perdoa a todos. Novas chances de se trabalhar, de trabalhar no bem, de recomeçar. Traz a percepção, traz a luz da consciência, mostra o que ele fez no passado, que muitas telas são abertas ali, eles percebem o que eles fizeram no passado, porque quando se acharam vítimas numa situação de trazer a vingança, eles não sabiam que eram eles os algozes do passado. Trazem a mãe. Geralmente eles trazem a mãe da criatura, para que o coração sinta que ele foi amado algum dia por alguém. Isso tudo é um trabalho de amor. De amor por quem? Por quem fez o que há de pior. Mas não é o pior. Por quê? Porque se a gente sabe que todos nós somos filhos de Deus, com potências divinas e a caminho da perfeição, nós temos a obrigação de ajudar aquele ser a sair da escuridão em caminho da luz. E não a afundar ele mais ainda. E não em ajudar ele a afundar mais ainda. Toda vez que a gente se coloca no papel do julgador, a gente precisa respirar, tomar um copo d'água e pensar, será que eu estou tendo acesso a todas as faces dessa história? Será que eu consigo acessar todas as faces que envolvem essa história? Na maioria das vezes a gente só vê uma face, não vê todas. E aí a gente se equivoca muito facilmente. Então, continuando, pessoal, o perdão são 3 coisas muito importantes: decisão, atitude e processo. Decisão é decidir-se pela paz, por não sofrer mais, por não aumentar o tamanho ou a consequência de um ato infeliz. Então a gente começa a interpretar que não tem importância o fato, tem o que eu faço dele. Porque o que eu faço de qualquer fato é o que tira a minha paz. E se eu paro naquele fato, naquela história, eu fico o quê? Trazendo tudo de volta todo o tempo, que é a mágoa e o ressentimento. Se não, trazer de volta todo o tempo o que aconteceu. E aí eu realmente não vou ter paz. É um acordo que eu faço com o sofrimento. É um pouco de masoquismo da minha parte, porque eu faço um acordo com o sofrimento. Então, é decisão pela paz, por não sofrer mais. Atitude. A decisão precisa concretizar-se em atos para ser validada. E é um processo. Isso é legal da gente entender. É fruto de tempo, de metabolismo, da experiência. Não é essa coisa, tá, então agora eu vou perdoar. Não é verdade. Por isso que aquele primeiro slide falou assim, eu não tenho mágoa. Muitas vezes a mágoa está lá guardada. Porque essa coisa de dizer que eu perdoo imediatamente, dependendo do tamanho da mágoa, não perdoou, não. Porque perdão é um processo. Precisa de tempo, de metabolizar a experiência. É necessário mastigar, engolir, digerir, para se compreender o que se deseja e o que faz falta em si mesmo. Vou dar um exemplo, pessoal, sem dar. Eu não posso falar porque envolve uma terceira pessoa. Mas eu passei por algumas situações muito ruins desde pequenininha com uma certa pessoa. E aquilo me consumiu durante muitos anos em muito sofrimento. Muito sofrimento. Até que um dia eu percebi que esta pessoa estava cuidando de alguém que eu amava muito. E por mais que ela tivesse uma série de questões ainda, muito egoístas, muito orgulhosas e muito prepotentes, esta pessoa estava fazendo alguma coisa que era muito boa. E eu comecei a me fixar naquilo que ela estava fazendo, e não no que ela fazia do que eu não gostava. Isso depois está aqui aprendendo com Joana, tá? Porque antes não aconteceu nada disso, não.
E aí eu comecei a fixar no que tinha de bom, no que tinha de bom, e comecei a ver, puxa, eu não poderia fazer o que ela está fazendo por causa da minha condição de vida, mas ela está conseguindo. E comecei a perceber que ela era muito necessária. E aí começou a mudar alguma coisa dentro de mim, devagarzinho, sabe? Mas começou a mudar, e eu fui alimentando esta mudança. E tentando não me fixar nas outras coisas. Não é esquecer, mas não me fixar, pelo menos. E foi indo, e o relacionamento começou até a mudar um pouco. Até que um dia essa pessoa estava no hospital, a pessoa que eu amo estava no hospital, e ela estava lá e sem saber o que fazer, e estava tendo que tomar uma decisão e tal, e ela não sabia o que fazer, né? E aí eu cheguei para ela e falei uma coisa, porque assim, eu queria ter falado para ela, olha, eu te perdoo por tudo que você fez. Mas se eu falasse isso, ela, na sua escuridão de visão, de não perceber, ia dizer assim, você me perdoa do quê? Sou eu que tenho que te perdoar de alguma coisa, porque você é assim, assim. Eu sabia que isso ia acontecer. E o perdão a gente precisa fazer do nosso coração, é uma ação interna. Então, nesse momento que ela estava em crise, ela não queria nem que eu chegasse perto dela, porque ela estava ali no meio da decisão, mas apoderada da decisão que era dela. E eu cheguei para ela, abracei ela e falei assim, seja o que for que você decidir, eu vou te apoiar. Ela caiu em prantos. Ela chorou tanto, que eu nunca tinha visto aquela pessoa derrubar uma lágrima. E aí ela me agradeceu, e aí eu vi nos olhos dela que muita coisa se dissolveu naquele momento. E aí o meu perdão que eu estava trabalhando veio por completo naquele momento, porque você percebe o envolvimento por um momento que foi tão importante, que foi um perdão de muitos anos. Os anos foram passando, até que um dia ela pegou o telefone e me ligou. E ela me pediu perdão por tudo que ela tinha me feito. É claro que eu falei que não precisava mais daquilo, né? Porque já não tinha mais aquilo dentro do meu coração. Mas ela foi percebendo, depois de um trabalho que ela também foi fazendo dentro da religião dela, de percepção, porque ela não me viu, não viu mais agressão da minha parte, ou rejeição em direção à pessoa dela. E sim, uma... Mas vejam que o processo, ele tem mão dupla. Quando esta pessoa percebeu o processo, ela precisava pedir perdão para também se perdoar. Então, não é assim. A gente não está isolado na relação. Então, quando essa pessoa entendeu o processo que ela vinha vivendo com a Denise, ela pediu perdão, ela precisava expressar isso. Porque expressar esse pedido de perdão era para ela também uma busca do auto-perdão. De entender o seu próprio processo. Porque quando ela entendeu que ela tinha feito alguma coisa para minimizar um processo de culpa, ela precisava expressar esse perdão. Exatamente. Não tem. Exatamente. Traduz. E aí, deixa só reproduzir o que a companheira falou, a amiga falou. Ela disse que ela tem dificuldade de perdoar quando ela se sente ofendida ou magoada por algum motivo, e a pessoa que provocou não chega para fazer esse pedido de perdão. Então, para ela, isso
é muito difícil, mas ela tem estudado, ela tem visto palestras e viu uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é altamente recomendável para quem não viu, deve buscar, porque é uma fonte que não se pode perder de aprendizado, de ensino. Então, ele diz que o problema do perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo. Não importa o que o outro está sentindo ou fazendo, porque o que ele esteja sentindo ou fazendo tem a ver com ele. O que a gente está sentindo ou fazendo, isso tem a ver comigo. Exatamente esse é o ponto de trabalhar a mágoa e o perdão. Vamos andando um pouquinho mais. Haroldo Dutra Dias. Para perdoar, isso é muito legal, pessoal. Para perdoar é necessário desiludir-se. O ser humano engana-se muito facilmente. A mente humana é repleta de recalques, repressões de toda a ordem e, sobretudo, fantasias. Todos têm visões idealizadas da vida que são aprendidas com a família, a cultura e a sociedade. Isso aí dá um seminário inteiro, só esse slide. Deixa eu dar um exemplo, amiga. Estava outro dia conversando com uma amiga. Ela não frequenta o centro, não. Mas eu morro de rir com ela, né? E aí ela começou a sair com um crush. Começou a sair com um crush, né? Porque não existem mais as outras palavras, agora é só crush. Descobri isso outro dia, quando eu tentei falar com os jovens outras palavras, paquera, zaração, e eles não entenderam do que eu estava falando. Ah, você está falando de crush? Eu falei, é isso aí. E aí ela estava saindo com ele, e ela estava numa ansiedade muito grande, porque ele não tomava uma decisão, né? Só ficavam, né? E ela queria namorar. E eu falei assim, olha, mas você está dizendo que ele está namorando já há 12 anos, né? De repente ele terminou agora, ele quer dar um tempo, né? Quer conhecer, quer começar um relacionamento de uma forma diferente, né? Quer estar um pouco sozinho. Não, mas eu sei, mas eu não estou nesse momento, então ele tem que estar no meu momento. Aí eu falei assim, olha, não é bem assim que funciona, né? Vai com calma. Aí ela começou a ir com calma, né? Tentar respeitar o tempo dele e tal. Aí ele chamou ela para sair. E ela falou assim, olha, ele me chamou para sair de novo, eu vou sair com ele e tal. Eu falei assim, então, que bacana, tá vendo? A gente vai respeitando, né? E a pessoa vai dando a resposta, né? De que fica tranquilo, fica mais tranquilo começar uma relação assim. Só que ele levou um amigo. Olha, ela passou 2 horas desse encontro sem conseguir dar uma palavra. Até que teve um momento que ela levantou da mesa onde eles estavam almoçando, foi para o banheiro, começou a chorar de raiva e disse, ele não podia ter feito isso, porque esse era o nosso encontro e a gente tem que estar muito mais rápido, isso é um absurdo, é isso, é aquilo. Voltou para a mesa e falou assim, você não presta, eu vou embora. E foi embora. Ele provavelmente não entendeu nada, porque ele não tinha feito nada de errado, né? Ele estava de acordo com o que ele estava querendo fazer, né? Foi ela que não percebeu que ele não estava querendo fazer alguma coisa. Mulher não entende que homem não entende mensagem não cifrada. Entende. E aí quando tem que ter legenda, né, Ricardo? Então, essas idealizações, essas fantasias, essas exigências que a gente faz em relação do outro, né, que a gente espera que o outro se comporte da maneira que a gente gostaria. Mas, às vezes, o outro não se comporta dessa forma. E a gente entra na frustração e vai para a mágoa, sem perceber que a gente não está percebendo quem é o outro e que ele não vai dar o que a gente quer. Porque ele é outro. E é importante entender, quando a gente fala de família, cultura e sociedade, é porque, muitas vezes, a gente é preenchido pelos valores que a família nos deu, e não pelos nossos próprios valores. A gente é preenchido pelos valores de uma cultura e de uma sociedade.
e não pelos nossos próprios valores. E aí o que acontece? Eu sou o tempo todo recalcada, reprimida e cheio de fantasias, porque eu cresci fruto de coisas que não fazem parte de mim. E aí o que acontece? Eu vou pelo caminho me frustrando e cobrando do outro um comportamento e uma atitude, porque eu aprendi com a família que as pessoas têm que se comportar daquela forma. Eu aprendi com a sociedade que as pessoas têm que ser daquela forma. E a cultura onde eu estou inserido também. E aí, quando isto não acontece, nas relações que a gente estabelece, a gente se frustra. No que se frustra, sente raiva. No que sente raiva, se magoa. E no que se magoa, fica com esta prisão dentro do coração. E pior, se dando a razão, acionando o orgulho e sem a capacidade de perdoar. Porque a falta de perdão mora no orgulho da gente. Resiliência é uma palavra hoje muito usada também nos meios corporativos, mas ela vem da mecânica dos materiais. Resiliência é a capacidade que você tem de resistir aos impactos e se recuperar. Então, hoje fala-se muito em ser, é uma competência ser resiliente, né? Nos meios corporativos fala-se isso, mas na nossa vida também vale. Como é que a gente lida com esses impactos que a vida traz para nós e consegue ainda assim sair inteiro? E alteridade é um outro conceito que tem no livro também do André Moreira, que ele tirou de uma definição do Frei Beto, que é alteridade é a capacidade que eu desenvolvo de entender e acolher o outro na sua integridade. Entender e acolher o outro na sua integridade. É um desafio e é um trabalho, um exercício a ser realizado por nós. Para perdoar, é necessário conhecer-se profundamente. Eu não tenho que conhecer o outro. Eu tenho que conhecer a mim mesma para poder perdoar. Muitas doenças decorrentes das mágoas acumuladas na alma são evitáveis e representam a escolha do indivíduo em não se curar, ficando preso aos ganhos do papel de vítima da vida. Então, uma das coisas que a gente vem aprendendo na conquista dessa maturidade psicológica é sair do papel de vítima. Vítima da vida e vítima dos outros. E aí tem uma frase bem legal. Incomodou? Doeu? Leva para casa que é seu. Se está incomodado, se está doendo, aquilo não é do outro, é seu. E você não percebeu. Saiu, de repente, lá do profundo do inconsciente, você não está consciente daquilo, e aí você briga em relação àquela situação. É legal essa frase. Essa é pequenininha, dá para guardar. Perdão e cura das feridas versus os padrões emocionais. Existem algumas emoções básicas no ser humano. Então, tem a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. As respostas comportamentais a elas é que definem a vivência saudável ou adoecida. Então, bom, é o caminho do meio. A emoção da alegria, quando você nega a alegria, você se torna uma pessoa apática. Quando essa alegria fica exacerbada, vira euforia. No medo, quando eu nego o medo, eu quero confrontar. Confrontamento é naquela coisa que eu estou sempre me expondo aos perigos. É quando eu estou negando esse medo. E aí eu estou sempre me expondo. O contrário, o medo exacerbado vira, então, o pânico. A tristeza negada, quando eu nego que tem uma tristeza, ela vai virando melancolia. E quando ela fica exacerbada, vira depressão. A raiva, quando eu nego que tenho raiva, ela vira mágoa.
Quando a raiva fica exacerbada, ela vira agressividade. Perdão tem a ver com essa emoção. Com a emoção da raiva, que vira mágoa. Por que será que a gente age agressivamente com as pessoas? Pensem num momento, numa situação de agora, mais perto de vocês, que vocês tenham vivido e vocês tenham tido uma reação agressiva. Pense. Dia, como é que eu canto aquele filme? Dia de... Você acha que você agiu errado? Era isso que eu ia falar. Alguém te ouviu quando você foi lá gentilmente? Vamos lembrar de Jesus quando entra no templo? Exatamente isso que eu ia falar. E vira as bancas e precisou utilizar esta raiva, que nele não chegava nem a ser raiva, mas aquela ira, para que mudasse uma situação. O que não estaria de acordo com o equilíbrio é você se manter depois na raiva. Isso. Mas quando você deixa ela vir para que você mude, seja incisiva numa situação, às vezes a gente precisa disso. Né? Às vezes a gente precisa agir mostrando uma firmeza muito além do que os outros estão acostumados. Se a gente não se permitisse... a gente não é respeitado. Desculpe, Dê. Se a gente não se permitisse a indignação, nós não seríamos capazes de fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Não é disso. Sentir raiva, indignação e fazer um movimento para que as coisas mudem, isso é saudável, isso é saúde. Isso não é doença. Agora, o que eu vou fazer... Só um instantinho, só para concluir. Agora, o que eu vou fazer com isso, a partir daí, pode trazer consequências. A gente... Ainda bem que você não quebrou ninguém, quebrou só o totem. É.
Pois é, mas dependendo do nível de equilíbrio que a gente tenha, a gente pode usar essa agressividade de uma forma inadequada. É bom entender, pessoal, a raiva faz parte da gente. O resto do totem. O resto do totem. O que sobrou. Olha só, pessoal, eu acho que é legal a gente entender uma história aqui a respeito da raiva. A raiva é uma emoção básica. Ela faz parte de nós. Mas, às vezes, muitas vezes a gente aprende na família e na sociedade que é feio sentir raiva. É muito feio ter raiva. E aí, quando eu aprendo que é muito feio ter raiva e eu não mostro a raiva que eu tenho, isso que é negar a raiva. Aí eu fico magoado, porque eu não tive condição de mostrar esta minha indignação. Que aquela situação está, sim, me trazendo raiva. Eu estou, sim, com raiva de você agora. Agora, quando ela foi mostrando o que estava ferindo na condição dela ter os direitos dela. Quando ela foi mostrar que aquilo estava atrapalhando o trabalho dela. Ela foi mostrar aquilo que estava sendo feito estava atrapalhando e o porquê que ela estava sentindo aquilo. Ela não foi dizer que eles eram isso, aquilo, aquilo outro. Ela foi mostrar aquilo que ela tem de direito. Se a gente for agora jogar isso para as nossas vidas, quando a gente costuma conversar com o outro, a gente costuma dizer o que está nos ferindo, o que a gente está insatisfeito, ou a gente também diz que o outro é isso, o outro é isso, aquilo, aquilo outro. A gente não entra no julgamento do outro. E é ali que a gente perde. Porque esse julgamento, o outro vai fazer o quê? Se não for uma pessoa que consegue aceitar críticas, eu acho que quase nenhum de nós aceita muito bem as críticas, ele vai acionar o ego, o orgulho dele, e ele vai se defender. E vai achar que você que está errada, que ele não é nada daquilo. Mas se você for mostrando aquilo que está te incomodando a você, aí tem boas chances de uma conversa e de vocês conseguirem chegar a um ponto comum. Boas chances, eu não disse que é sempre, né? Porque às vezes a gente lida com pessoas que ainda estão muito arraigadas, mas... Esse filme é excelente. Ela está falando de um filme infantil, Divertidamente. Já está aí. Pode ter no Now, no Netflix, a gente consegue achar. É infantil, mas é bem interessante. Fala das emoções de uma forma bem interessante. É conflitos existenciais puros, gente. É mesmo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho. Não dá. Não vai dar, né? Pois é. É um tema muito importante, amiga. Pois é. É porque a gente está, na verdade, com o problema da quantidade de aulas, né? Que a gente ficou um mês sem aula e a gente atrasou o cronograma. Então, a gente está tentando juntar as aulas e nessa já não deu. Essa é uma aula só. Mas esse tema do auto-perdão é muito importante. A gente tem 3 minutos. A gente não vai conseguir. Mesmo que a gente termine auto-perdão e comece um outro tema, e, enfim, na metade da aula, se é que vai dar. Eu acho que a gente vai fazer isso. A gente vai pegar uma aula, eu não sei qual é a próxima, mas a gente tenta encurtar a próxima aula, dar um pedacinho dessa, porque esse tema
A gente pode até dar um pouco mais rápido, mas eu não acho. pode em 3 minutos. Em 3 minutos a gente não vai conseguir falar de auto-perdão, pessoal. Auto-perdão é o problema de todos nós. Não, tem outra aula daqui a pouco. Tira um intervalo antes do SOS e a entrada de vocês, porque ficam os vídeos. Começam logo depois que eles saírem. Vocês já aí os 20 A gente pode tentar fazer isso. Vocês topam? A gente combina com o Nelson e com A a gente Gi. expulsa quem não é da nossa aula, que é quase todo mundo, você Não, é- aula. Tem. Pelo menos... Quem não é do SOS Perdão que chega nessa hora, consegue chegar? Tem SOS alguém que não Família. consegue chegar? Chegar assim... 3:10. Todo por- mundo consegue? Se alguém não consegue, levanta a mão. 3:10. 3:10, então estaremos aqui. É, porque aí a gente emenda 3:10 e vai até mais ou menos 15:05. Então, acho que 1h30 A gente a gente consegue fechar outro perdão e começar o outro tema. Eu acho que Faz sim. isso, né? É que eu falei para vocês, o tema Esse tema, por isso que eu te falei, a aula é boa. O tema né? o tema é daqueles pro E o nosso coração. auto-perdão, então, nossa senhora, é lindo. Ok. Precisa ser Precisa. Sabe por que precisa? Se eu não for capaz de me auto-perdoar, eu não perdoo o outro. Aí isso daqui, ó, cai por água abaixo. Né? Eu só consigo perdoar o outro se eu for capaz de me perdoar. Então tá bom, gente. Quem gostaria de fazer a prece final? Quem quer? Ninguém quer, não? Não, tá bom. gente. Que coisa, hein? Desanimada. Fala sério. Os outros vão perdoar se você não acertar na prece. Não? Então vamos nós. Você tem que ir, né? Se você quiser, eu quero. Pode falar? Amado Mestre Jesus, Joana de Ângeles, anjos e arcanjos, venho agradecer a oportunidade nessa casa maravilhosa, de tanto aprendizado, de tantas bênçãos, que possamos levar todos os ensinamentos que nós tivemos nessa tarde por toda a semana. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Que assim seja. Boa semana. Olha, lembra que perdão eu preciso digerir. É para digerir uma semana e a gente volta.